Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu estou muito feliz de compartilhar essa mensagem com vocês hoje. A sessão 133 eu vou compartilhar o versículo 18 e o versículo 19. São muitas informações apenas nesses dois versículos aqui. A sessão inteira de Doutrina e Convênios 133 ela traz muita informação. Certeza que não vai dar para compartilhar tudo essa semana, tá bom? Mas algo que eu pude observar nessa sessão é que fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, de maneira algumas visitas que vai acontecer antes da segunda vinda, ou podemos interpretar também como a segunda vinda de Cristo sendo feita em partes também, tá bom? Então, por exemplo, aqui nessa sessão 133 é dito sobre Jesus Cristo aparecendo ali no Monte Sião, tá bom? E depois ele vai aparecer no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Bom, e depois ele vai aparecer ao mundo inteiro ali, né, que todo joelho se dobrará ao seu Senhor, que vai ser o início do milênio. Tá bom? Então só aqui nessa sessão nós podemos ver três maneiras, né, da segunda vinda de Cristo, ou duas visitas antes da segunda vinda de Cristo, depende da maneira que você entender aí o versículo, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui o versículo 2 que fala um pouco sobre isso. Versículo 2 não, desculpa. O versículo 18 e o versículo 19. Eu vou ler os versículos inteiros, depois eu vou voltar explicando. Diz assim: quando o Cordeiro aparecer no Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo o nome de seu pai escrito na testa. Portanto, preparai-vos para a vinda do esposo. Saí para encontrá-lo. Bom, então só aqui a gente pode já entender, né? Quando fala aqui, quando o Cordeiro aparecer no Monte Sião, o Cordeiro é Jesus Cristo. No Monte Sião, tá bom? Aqui mencionado, é no condado de Jackson, ali no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Neste local vai ser construído um templo, tá bom? E os membros da igreja eles vão se reunir nesse local, e neste local Jesus Cristo vai aparecer aos membros, né, aos santos da igreja ali. Então aqui, conforme eu falei na sessão 133, tem aparições de Jesus Cristo, quando ele vai vir visitar o seu povo. Mas antes dessa aparição aqui no Monte Sião, que não está na sessão 133, mas já estudando sobre isso, Cristo ele vai fazer uma reunião, falando de uma ordem cronológica, ele vai fazer uma reunião com os líderes da igreja. E a pessoa vai ser convidada formalmente para essa reunião, que vai ser lá em Adã ou Diamã. Bom, então vai ser uma reunião seletiva, o Senhor vai partilhar o sacramento, algumas pessoas vão ser convidadas e nem todos os membros da igreja vai saber dessa reunião. Talvez já tenha até acontecido, nós não sabemos, tá bom? Já que é uma reunião seletiva, pode ter acontecido e eu não tive ciência ainda. Mas olha só que interessante, nessa reunião em Adão de Amã, os líderes, né, os patriarcas, os grandes patriarcas vão prestar conta a Jesus Cristo o que eles fizeram com suas chaves do reino de Deus aqui na terra. Eles vão prestar conta. Também nessa reunião em Adão e Amã, o Salvador Jesus Cristo ele vai dizer o que está faltando para a segunda vinda dele, né, para acelerar a obra ali. Talvez ele diga, olha, precisa construir tantos templos, né, para que isso possa acontecer. E aí a obra está acelerando, tem que construir esses templos, tem que fazer várias coisas. Então a reunião em Adão e Amã, nem todos vão ficar sabendo. Mas essa reunião aqui no Monte Sião, o Cordeiro vai aparecer no Monte Sião aqui, é uma reunião que todos vão ser convocados, todos os membros da igreja. Vai ser anunciado isso, né? Nós teremos que ir para Sião. Na verdade, o mundo vai estar em calamidade, tá bom? Vai acontecer várias guerras, rumores de guerras, de maneira que quem não quiser pegar em arma contra seus irmãos vai ter que fugir para lá. Vai ser uma cidade poderosa na qual os inimigos não vão poder resistir, não vão poder conseguir atacar ali o Monte Sião, tá bom? Então mencionado aqui. E fala aqui que no Monte Sião também, falando sobre isso, tem uma referência da escritura aqui falando no Monte Sião, a seção 84, versículo 2, que diz assim, ó: sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, para a restauração de seu povo, como falou pela boca de seus profetas.
e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Então esse Monte Sião também ele vai ter o nome de a Nova Jerusalém, como é citada nas escrituras aí. Então nós temos a Jerusalém, que é no Velho Mundo ali, tá bom? E a Nova Jerusalém, que vai ser construída aí no continente americano, no estado do Missouri, né, no condado de Jackson, tá bom? Que vai ser construído esse templo. Então nós vamos ter duas capitais aí bem importante no milênio. Mas a princípio Cristo ele vai visitar os membros da igreja ali nessa Nova Jerusalém ali. Tá bom? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso nessa semana aqui, que ainda tem assunto sobre isso. Então, ele fala que Cristo ele vai aparecer no Monte Sião com os 144 mil. Quem são os 144 mil? Lá em Apocalipse, capítulo 7, é mencionado sobre esses 144 mil que são selados ao Senhor, tá bom? Que são pessoas que já estão salvas, tá bom? No reino de Deus. Então, o que diz aqui? No versículo aqui, na seção 133, no versículo 18... fala assim que ele vai vir com 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito na testa. Tendo o nome do seu pai escrito na testa é o mesmo de dizer que o nome de Deus foi selado a essas pessoas. Essas pessoas foram seladas por Deus, tá bom? Porque em Apocalipse fala selados, aqui fala escritos. Vamos lá para Apocalipse aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 2, é mencionado que um anjo de Deus, ele está detendo as pragas e as calamidades que virão sobre a terra, tá bom? E por que ele está detendo? Ele está segurando um pouco mais para não cair essas calamidades sobre a terra. O versículo 3 diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e foram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. E aí ele começa a citar aqui as tribos de cada tribo aqui, 12 mil de cada tribo selado, tá bom? Então quando ele fala aqui que ele está detendo para que dê tempo das pessoas fazer convênio, ser seladas, se fazer convênio com o Senhor, tá bom? Receber essa plenitude dos convênios de Deus aí, para estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Então por isso está detendo, tá bom? Ele está detendo as calamidades aqui. Quando fala aqui os 144 mil selados, que mistério é esse? O que isso quer dizer? Bom, nós temos as 12 tribos de Israel, tá bom? Também Jesus Cristo ele escolheu os 12 apóstolos, o coro dos 12 apóstolos nós temos. Esse número 12 ele tem uma simbologia, tá bom? O número 12 ele simboliza o sacerdócio, o poder do sacerdócio. Então veja aqui que ele fala sobre 12 mil de cada tribo, tá bom? Então o que significa esse número simbolicamente, os 144 mil? Da onde sai esse número? Bom, o número 12, como eu disse, é relação ao sacerdócio. Então é o número 12 elevado a 12, tá bom? 12 vezes 12, 144. E aí esse 144, 12 vezes 12 significa a plenitude do sacerdócio, tá bom? Que dá porque o sacerdócio, a plenitude dele alcança as bênçãos das pessoas nesta vida e também das vidas que já se passaram para o outro lado do véu. Então essa é a plenitude do sacerdócio, ou seja, o alcance dele não tem limite, tá bom? Então ele citou aqui 12 vezes 12, que dá 144. E aí ele elevou esse número a 1000, para dizer que não existe um número finito. Então aí dá 144 mil, ou seja, 12 mil de cada tribo, tá bom? Então o que significa os 144 mil que estão selados, que Cristo vai vir com essas pessoas aqui? Bom, os 144 mil não significa que as pessoas que vão entrar no reino de Deus são 144 mil. Por exemplo, da tribo de Manassés é dita lá, 12 mil da tribo de Manassés. Quer dizer que vai entrar só 12 mil e depois agora não pode entrar mais dessa tribo? Não. É como eu falei, é um número simbólico que simboliza o sacerdócio. E aí ele tem um vezes ali 1000, tá bom? Então é 12 vezes 12
vezes 1000, ou seja, que não tem limite, tá bom? Então todas as pessoas que receberem as suas ordenanças por meio do sacerdócio são essas pessoas que são seladas para Deus, tá bom? Então não significa um número restrito. Os 144 mil, quem são então? 144 mil sou eu, são vocês, são aquelas pessoas que morreram, fizeram convênio com o Senhor, faleceram, mas que guardaram os seus convênios, né? Temos que guardar os convênios. Então é essa a resposta aí dos 144 mil, tá bom? Então, só finalizando, na seção 133, que nós lemos, lá o versículo 19, dizia assim: portanto, preparai-vos para a vinda do esposo, saí para encontrá-lo. Então, repare que ele está citando a parábola lá de Mateus, quando o Senhor fala das 10 virgens. E quando ele fala sair para o encontro, é porque realmente nessa ocasião aqui nós teremos que sair para ir ao encontro do Senhor. Teremos que ir para o condado lá de Jackson, no Missouri, tá bom? Nós teremos que encontrar com o esposo lá. Então a noiva que é a igreja, tem que se aprontar, tem que colocar os seus vestidos, as suas vestes, ou seja, tudo simbolismo de nós passarmos pelo templo e fazer convênios com o Senhor. Devemos fazer todos os convênios com Deus para se preparar para a vinda do Salvador. E repare que lá em Apocalipse ele está detendo, né, as calamidades para que haja ali tempo de nós fazermos os nossos convênios. Veja bem, na pandemia agora, muita coisa ficou parada, as pessoas não podiam ir no templo fazer convênios, agora aqui em São Paulo, por exemplo, já está na fase 4, nós podemos ir com agendamento, fazer convênios. Então, mas se acontece certas calamidades, até o trabalho do templo ali fica impedido das pessoas fazerem. Então o Senhor ele segura, porque é para mostrar urgência. Se você ainda não passou pelo templo, faça os seus convênios com o Senhor. Falando aqui sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens, que estavam aguardando o esposo, um dos versículos diz assim, no Mateus 25: e tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Quando o Senhor fala aqui da parábola das 10 virgens, ele está se referindo aos membros da igreja, tá bom? Ele não está se referindo ao mundo. As 5 loucas são aquelas que estão fora do mundo. Não, essa parábola é de todos os que estão dentro do rebanho de Deus. Ele está falando do povo do convênio do Senhor, nós que fizemos convênio com Deus. Então ele fala aqui que todos toscanejaram. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tendo feito o convênio, nós toscanejamos, ou seja, dormimos no ponto, vacilamos na fé, vacilamos no nosso testemunho, na nossa conversão, cometemos erro. Todos nós, tá bom? Nós vacilamos de alguma maneira. E aqui é dito, que nós devemos nos preparar. E as pessoas que estavam preparadas, as virgens que estavam preparadas, elas levaram azeite consigo em suas lâmpadas, tá bom? E aquelas outras que não estavam preparadas não tinham o azeite, só estavam com a lâmpada ali, com aquela reserva que tinha na lâmpada ali de azeite. Então nós conhecemos já a parábola. O versículo 12 é bem interessante, quando ele diz assim: em verdade vos digo, não vos conheço. Então é a hora em que o noivo chega, Jesus Cristo chega, ou seja, a segunda vinda dele, e as pessoas não estão preparadas. E as pessoas podem ir lá e bater na porta lá, ou querer entrar no local, e o Senhor vai falar, E na verdade, não vos conheço. E Joseph Smith ele traduziu esse versículo da Bíblia novamente, quando ele estava fazendo a tradução do Novo Testamento, tá bom? Em vez de dizer essa palavra, em verdade vos digo, não vos conheço, tá dessa maneira, O Senhor diz assim: em verdade vos digo, vós não me conheceis. Na verdade, Deus ele conhece todas as pessoas. E nós que não conhecemos o nosso Senhor, quando ele vai vir. Porque se nós conhecemos, nós vamos estar preparados, sabendo que ele pode vir a qualquer momento, tá bom? Eu gosto também do que o Elder Abedna falou a respeito desse azeite, tá bom? O azeite é o azeite da conversão, a lâmpada é o testemunho. Então, para manter a lâmpada acesa, nós precisamos nos converter. E aí ele fala sobre esse azeite, que é uma gotinha de cada vez que a gente vai acumulando em nós, tá bom? É dito assim, com as palavras dele. Falando que as 5 virgens,
que eram prudentes, falou para aquelas loucas, né? Ó, vocês têm que ir comprar o azeite, nós não podemos dar para vocês o azeite. Certamente aqui não está falando de uma transação comercial, porque o testemunho, a conversão, você não consegue passar a sua conversão para outra pessoa. Ela tem que se converter por meio do testemunho dela. Olha o que ele diz assim. Elas estavam falando não de uma transação comercial, mas sim de enfatizarem a nossa responsabilidade individual. Esse precioso azeite é adquirido uma gota por vez, linha sobre linha, preceito sobre preceito, com paciência, persistência. Não há atalhos. Não é possível fazer preparativos na última hora. Então nós devemos estar preparados aí para a segunda vinda de Cristo. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, dizendo que cada dia que nós estudamos as Escrituras é uma gotinha que nós estamos acumulando em nós para nos convertermos e estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Devemos nos converter, ir ao templo, fazer os convênios com o Senhor. Se você já fez, guardar esses convênios, ficar firme aí, para que você possa ser aí um desses 144 mil salvos para o Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo eu deixo essa mensagem. Amém. Até amanhã.